Capítulo 12 da série O Império Romano contado pela Ali. E hoje vocês vão começar a entender o caminho que o Otávio fez até virar o primeiro imperador romano. Depois da morte do Júlio César, em 44 a.C., o Otávio voltou para Roma. Ele estava lá na Grécia. O Otávio, nessa época, tinha 19 anos. Num primeiro momento, ele se aliou ao Cícero e ficou contra o Marco Antônio. Logo depois, essa aliança terminou e o Otávio vai formar o segundo triunvirato, fazendo uma aliança com o Marco Antônio e com o Lépido. Qual era a ideia deles? A República Romana estava uma bagunça. Depois da morte do Júlio César, todos os senadores ou aqueles que se envolveram direta e indiretamente com a morte do Júlio César foram obrigados a fugir de Roma, porque eles estavam jurados de morte, inclusive pelo Otávio. O Otávio jurou que ele ia se vingar do seu tio-avô, matando um por um daqueles que tinham assassinado o Júlio César. Uma das batalhas que foi importantíssima nesse caminho do Otávio para virar imperador romano foi a Batalha de Filipos, que aconteceu em 42 a.C. A Batalha de Filipos foi uma guerra entre o Otávio e o Cássio e o Brutus. Lembram do Brutus? Da frase famosa "Até tu, Brutus"? Ou seja, esse era um dos principais inimigos na cabeça do Otávio. E o Otávio, antes de sair para a batalha, ele prometeu que ele construiria um templo dedicado ao deus Marte, que era o deus da guerra romano, e super importante para os romanos se consideram filhos de Marte, porque, vamos lembrar lá do início da história, Marte, ele era o pai dos gêmeos Rômulo e Remo, fecha parênteses. O Otávio prometeu construir um templo dedicado a Marte Vingador em homenagem ao seu tio-avô, em homenagem ao Júlio César, caso ele vencesse essa batalha muito importante contra o Brutus e o Cássio. O Otávio venceu o Brutus e o Cássio. Vocês imaginam o seguinte, que a cabeça do Brutus foi mandada para Roma para que todos vissem que a vingança tinha sido cumprida. O Otávio começou a construção do segundo Fórum Imperial, que é o Fórum de Augusto, que foi inaugurado muitos anos depois, em 2 a.C., mas dentro desse fórum ele fez o famoso templo dedicado a Marte Ultore, Marte Vingador, em homenagem ao Júlio César. Inclusive, um segredo, dentro desse templo tinham relíquias como uma espada do Júlio César. E o Otávio, então, continua esse percurso. O próximo passo dele foi o seguinte: o relacionamento dele com o Marco Antônio não era muito bom. O que o Otávio pensou? Ele tinha uma irmã chamada Otávia. Ele deu a Otávia para se casar com o Marco Antônio como uma forma de tentar manter uma certa aliança nesse relacionamento tão complicado que ele tinha com o Marco Antônio. O Marco Antônio, em 40 a.C., então se casou com a Otávia. Agora nós temos que voltar para outra parte da história. Vocês lembram que o Egito era extremamente importante para Roma, porque ele fornecia os grãos para Roma? Pois então, a Cleópatra, depois da morte do Júlio César, foi obrigada a fugir de Roma, levando junto o Cesariano, o filho dela, com o Júlio César. E ela voltou para o Egito. O que o Otávio falou para o Marco Antônio? Marco Antônio, faz o seguinte, vai para o Egito e conversa com a Cleópatra, tenta restabelecer essa aliança com o Egito, porque nós precisamos do Egito. O Marco Antônio foi para o Egito. E o que será que aconteceu no Egito quando Marco Antônio chegou lá? Ele e a Cleópatra, será que eles tiveram um relacionamento? Eu conto essa parte da história para vocês amanhã no nosso próximo capítulo. Vocês não podem perder os últimos capítulos da série O Império Romano contado pela Ali.